transa, 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 transa. Esse é o Transa Podcast. Transa. Ei, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Transa Podcast. Lembrando que o Vazante é um formato de episódio entre temporadas pra gente matar a saudade enquanto a gente espera a segunda temporada do Transa ir ao ar, que vai ter como tema a masculinidade. E se você ainda não ouviu a nossa primeira temporada que fala sobre não monogamia, tá toda disponível aqui no Spotify. Corre lá pra ouvir. No episódio de hoje a gente vai continuar pirando e vazando sobre o amor. Dessa vez tentando olhar para outra face. Olhar não para a performance ou para a parte mais midiática do amor, mas tentar olhar para esse amor que a gente sente. Esse amor que nos derrete. Esse amor que nos atravessa. Então bora pro episódio. Na minha boca, todas as águas, mesmo com sal, têm gosto doce. Ei, Kaique, bom dia. Menino, que massa que o assunto tá virando, hein? Você trouxe várias coisas que eu fiquei super empolgada para conversar mais. Primeiro, uma coisa que eu tinha apagado um áudio porque eu tentei falar um pouco da questão do eros e desse lugar do apaixonamento como um lugar a se evitar, né? E uma certa repulsa que as nossas gerações estão criando e desenvolvendo no contemporâneo ao lugar romântico do amor. Mas aí, sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Que primeiro eu acho muito fascinante esse lugar de Eros mesmo, porque realmente é uma figura fugidia, né? Que nos escapa, que nos pega de surpresa, é meio Looney Tunes, assim, sabe? É uma coisa meio, parece... Qual que era o nome daquele personagem rapidinho que corria? O Papaléguas, é meio Papaléguas e, né, aquele outro, assim. O amor romântico, ele tem um pouco essa lógica. Aí eu fico lembrando de várias coisas, assim, que eu acho que debater o amor e o amor romântico e o lugar do apaixonamento são três lugares diferentes e três lugares que me interessam muito olhar. Porque tem até eu até falo um pouco dele no podcast, assim, que é o Flávio, que eles têm uma visão linda, que fala sobre o amor como um lugar de paz, de calma, de espera. E eu acredito muito nisso, assim, eu acho que o amor, ele passa por um processo de um amadurecimento, assim, no sentido do passar do tempo, não necessariamente de ficar maior ou pior, qualquer merda dessa, ou de ficar no ponto, não é sobre isso, mas é sobre a estadia no tempo. Amadurecer, para mim, tem muito a ver com isso, principalmente quando a gente vai tirar do lugar da fruta, né? Porque no alimento tem um ponto específico, nos outros lugares todos, na verdade, é só o gosto que dá na passagem do tempo, assim. Agora, o que eu acho doido é a gente hesitar, porque eu não sei, mas na minha experiência de vida, assim, de corpo, a ideia do sofrer, da dor, ela não é um problema, assim, então, tipo, é quase como uma consequência, assim, vou falar um trem meio feio, desculpa, mas é tipo assim, se você come, em algum momento você vai ter que fazer xixi, você vai ter que fazer cocô, é isso, e faz parte, mas não é o fim exatamente, existe um processo ali de se nutrir, de se alimentar, de matar a fome, de sentir gula, de sentir... É isso, eu acho que tem todo um processo que a gente parece que olha só para uma finalidade da coisa. E eu acho que o que o contemporâneo, numa lógica muito individualista, faz é, de novo, retomar o grande medo da perda do eu. E aí, por isso, a coisa se torna algo para se negar, como se fosse ruim. E, na verdade, não é sobre isso, é descobrir outros lugares onde a individualidade, ela existe porque ela se firma, mas ela não existe enquanto um lugar de concretude. Porque esse lugar, ele nem é desejável que exista, né? E é impossível, porque a gente está sempre mexendo, mudando e várias coisas. Mas adoro ficar pensando nessa rejeição dessa ideia do amor romântico, assim, porque às vezes eu fico me perguntando por que esse desejo, esse medo tão grande de um lugar que, na verdade, é um lugar que se passa, mas não é um lugar que se fica, né? Porque aí também, quando a gente vai pegar o romantismo e tal, a gente lida como se ele fosse o lugar. Eu lembro de uma prima minha que, quando engravidou, me falou um trem muito lindo, assim,
que eu sou super empolgada com esse assunto, penso muito sobre isso, tal, sou doida pra viver essa experiência no corpo. Aí tava lá conversando com ela e aí ela falando num desinteresse total sobre gravidez, assim. E eu assim, gente, como que você tá tão desinteressada? E o parto? E como que é sentir? Eu romantizando pra caralho. Aí ela virou e falou assim, não, Maria, a gravidez é uma travessia. Eu vou me tornar mãe mesmo é depois. Eu não vou fazer o foco ser a gravidez, porque a questão é o depois, assim. E aí eu acho que o amor tem um pouco disso, assim, o estado romântico e o estado do apaixonamento são a travessia, o lugar é o outro. Eu pensei muito de novo no Eros, o Doce Amargo, porque tem uma passagem lá que é diretamente opositiva a uma passagem do que a Bell Hooks escreve no Tudo Sobre o Amor, né? Ela resiste, né, a essa ideia de um amor que te toma, que te avassala, né? Avassala é a palavra, te torna vassalo. Ela fala que não tem que ser assim, né? Mas Eros é justamente essa figura que abre as asas sobre a sua vida e te transforma. Enquanto você fala, me ocorre uma cena, né, que eu vi uma vez Tem um cineasta francês que andou pelo Brasil um tempão, chama Vincent Moon. E ele gravou vários rituais religiosos, né? Ele é muito atento às musicalidades, às performatividades desses rituais. E aí, uma vez ele teve num terreiro no Rio de Janeiro, um terreiro de candomblé, cuja mãe de santo é uma francesa, veja só, né? Uma francesa que veio para o Brasil anos atrás, acho que se casou com um brasileiro aqui, e foi se enfiando no candomblé a ponto de virar a mãe de santo desse lugar, né? E ela fala da experiência de receber o santo, né? Ela, acho que no vídeo ela recebe uma Iemanjá. E ela fala que no princípio é muito brutal, mas que isso também amadurece com o tempo, que vai se tornando uma outra coisa, assim. Muito difícil de ser colocada em palavras, né? Ela diz que ela nem tenta muito, mas que se torna algo da ordem do sutil. Achei muito bonita essa ideia, né? De uma força que te toma e que te transforma, mas que também se transforma dentro de você, né? Talvez seja sobre isso o amor, assim. Talvez seja sobre isso que a gente não está dando conta. A de entender a transitividade, tanto nossa quanto da coisa em si. Na medida em que elas podem ser separadas, eu acho que elas só podem ser separadas didaticamente, talvez. No último episódio do Transa, a gente sentiu o gosto e o aroma artificial do amor. Esse ideal do amor romântico bombardeado de caramelo 14 e corantes artificiais que formam esse produto do amor. Esse amor enlatado que a gente se sente obrigado a comer, a receber, a ofertar, a performar. Esse estado já pronto e preenchido do amor, que a gente é completamente viciado e compulsivo por ele. Esse amor pronto. Mas nesse episódio, eu queria pensar no que o amor pode. Na poesia lírica grega, Eros é uma experiência de derretimento. O próprio Deus do desejo é tradicionalmente chamado de derretedor de membros. Seu olhar derrete mais do que o sono ou a morte. O amante, sua vítima, é um simples pedaço de cera que se dissolve ao toque do Deus. Derreter é bom? A resposta permanece ambivalente. A imagem implica algo delicioso e sensual, mas a ansiedade e a confusão muitas vezes acompanham o derretimento. E ainda sobre travessia, né, tem a passagem do Grande Sertão Veredas, que eu acho que para mim é uma das mais marcantes, que é quando o Riobaldo está rememorando seu primeiro encontro com o Diadorim. E eles eram meninos, né, Riobaldo tinha ido até a beira de um rio, que chama de Janeiro, assim, tinha uma espécie de portozinho nesse de Janeiro, para vender café e rapadura, levantar uma graninha, e lá ele viu esse menino de olhos verdes, muito bem apessoado, todo vestido de couro, e eles começam a conversar. E a conversa vai ficando boa, assim. E aí é lindo como ele diz, né? Ele diz, eu acho que Diadorim tinha um cheiro bom, sem perfume nenhum sensível. Quer dizer, sei que eu tô gostando, mas nem sei direito por quê. E aí Diadorim, em algum momento, convida Riobaldo para fazer um passeio de barco. Riobaldo aceita, eles entram num barquinho que sai desse de Janeiro, um rio de águas translúcidas, dá para ver os cágados embaixo, tudo muito tranquilo. Mas ele logo deságua no São Francisco, que tem águas turvas,
Mal dá pra ver a outra margem, ele tem um cheiro meio putrefacto, assim. A barca começa a balançar e Riobaldo começa a sentir um medo danado, né? E essa passagem diz da concomitância mesmo, né? Do medo e do amor. O medo de que esse amor se apresente como alguma coisa próxima da morte mesmo, né? E a psicanálise vai dizer que amor e morte são da ordem do real, né? Eles são da ordem dessa coisa que a gente não explica efetivamente. Eles são da mesma ordem. É outra passagem maravilhosa. Eros surge do nada, voando para agredir a pessoa apaixonada, para privar seu corpo de órgãos vitais e substância material, para enfraquecer sua mente, distorcer o pensamento, para substituir as condições normais de saúde e sanidade por doença e loucura. Os poetas representam Eros como uma invasão, uma doença, uma insanidade, como um animal selvagem, um desastre natural. Sua ação é derreter, quebrar, morder, queimar, devorar, desgastar, rodopiar, picar, perfurar, sufocar, arrastar, ferir, envenenar ou moer a pessoa apaixonada até virar pó. Eros usa redes, flechas, fogos, martelos, furacões, febres, luvas de boxe ou mordidas e cabeçadas no ataque. Ninguém consegue lutar contra Eros. Muitos poucos percebem ele chegando. Ele acende você, vindo de um lugar fora de você. É assim que ele começa. Você sofre uma dominação, uma transformação radical. Você não consegue resistir à mudança, nem a controlar. Tampouco chegar a um acordo com ela. Em geral, é uma mudança para pior, na melhor das hipóteses. Uma bênção mista, como diz Safo. Essa é a atitude e a convicção típica dos poetas. Gravando o último episódio, eu ficava lembrando de quando eu tinha acabado de separar e me mudei para uma casa que eu queria que ela já estivesse toda pronta, assim. Eu ocupei ela muito rápido porque me dava, né, eu estava passando por um processo de separar, de dividir as coisas, de sofrer nesse processo, materialmente e emocionalmente, né, a coisa se estendia ali. E aí quando eu mudei de apartamento, eu já queria um apartamento que estivesse todo pronto, que tudo já tivesse ali no seu lugar. Eu lembro que eu fiz isso, enchi de quadro, enchi de coisa, uma parafernália do caramba, coloquei tudo no lugar ali, sem nem parar pra pensar. E aí a primeira amiga que foi me visitar, olhou pro espaço e falou assim, tá bonito, mas eu não te vejo em nada aqui. Eu fiquei puta, passou um tempo, eu comecei a morar de fato naquela casa, e aí eu fui vendo que realmente não fazia sentido nada, assim. Aquele espaço, ele não condizia com a forma que eu existia, assim. Tudo estava desencaixado, na verdade, mas já estava tudo muito preenchido e ocupado. E aí eu voltei para conversar com essa minha amiga, e ela falou assim, Maria, você tem que deixar o vazio te ensinar. Você tem que deixar com que o vazio te mostre como que ele tem que ser preenchido. Olhar um pouco para isso, assim. Ver se faz sentido mesmo ter a mesa naquele lugar, ou se faz sentido ter mesa. Às vezes você se estende nesse espaço de outra forma. E isso é um pouco sobre se apropriar do espaço. É olhar para ele, olhar para o vazio dele, para o limite dele, antes de preencher. É olhar para entender como que você vai ocupar. E é um pouco disso que eu queria pensar aqui. Pensando também nessa outra face do amor, assim, que não é a face que a gente tem controle. Porque tem essa parte também, que é angustiante e muito bonita, assim. O amor é esse gosto doce e amargo. Mas tem também Nietzsche, que fala que quando se ama, sempre se mente bem diante de si e sobre si. Parece transfigurado, sim, mas mais forte, mais rico,
mais perfeito. E de fato é esse mais perfeito. É porque não se trata apenas do desloque do sentimento dos valores. O amante, ele é mais valioso, é mais forte. No amor não é incomum experimentar esse senso elevado da própria personalidade. Sou mais eu mesmo agora. Sente quem ama. Esqueci de te contar que o Riobaldo, morrendo de medo, diz que eles precisam voltar. Diadorim, muito tranquilo, olhando nos olhos dele, diz uma única coisa ao barqueiro: atravessa. Quando eles voltam da ilha para a qual eles foram, Riobaldo já não tinha tanto medo. Por hoje é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Vazante, esse episódio entre temporadas, enquanto a gente espera a segunda temporada ir ao ar, que vai ter como tema masculinidades. E fica aqui o convite para você seguir a gente nas redes sociais, no Transa Podcast _ ou Mariatrica __. Se ligar por lá, fica atento, participa também das caixinhas de pergunta, das interações, manda DM falando o que você achou, o que você gostaria de ver aqui, ou o que você gostaria de esperar um pouco na segunda temporada. Vale pergunta, áudio, relato, enfim. E isso vale para o Vazante também, então se você quiser participar do Vazante, seja sugerindo um tema, bora juntos, porque a ideia do Trans é a gente construir e multiplicar atravessamentos por aqui e por outros lugares também. Se você quiser, você também pode mandar um e-mail pra gente no transapodcast@gmail.com. Até o próximo episódio. Aumentando e mexendo mesmo tudo na gente. Porra, vizinha. Para com essa... Tem uma vizinha chata pra caralho que fica metendo sei lá o que essa... Enfim, bosta. Continuando aqui.